dinâmico, que é bastante utilizado nos estudos, principalmente aqui da parte do território. Ela foi criada pela Universidade de Minas Gerais, e isso dará como resultado cenários futuros de desocupação do solo em face à dinâmica da biodiversidade. Até então, o ano é de 2035, mas, de acordo com os estudos, com vários testes, né, que podemos realizar para poder ter um resultado bastante enfático, a gente pode modificar essa data ou permanecer, como eu falei, de acordo com vários testes. Bom, essa é a minha apresentação, né? Coloquei de uma forma mais sucinta possível, de acordo com o tempo disponibilizado, e obrigada. Obrigado, Carla, por pensar no tempo, isso é importante. Eu tinha me esquecido, agora eu comecei a gravar, é importante que a gente começou a gravar antes mesmo de fazer as considerações, tá? Primeiro, eu vou comentar aqui no geral. Veja bem, uma tese, eu sempre ressalto, é o último degrau dentro da carreira acadêmica, tá? Doutorado. Então, não tem. Sempre falo, pós-doutoramento é um estágio, não é a titulação. Então, quem está fazendo um doutorado, então exige uma maturidade, uma certa robustez de leitura, uma certa maturidade na escrita, uma certa maturidade na elaboração. Isso é fundamental. Tá? Né? Isso é o que deveria ser. É o que deveria ser. Tá? E a gente tem que trabalhar para que seja isso, porque para se chegar num doutorado, né, é muito tempo de estudo, então é muito tempo de investimento físico, emocional, intelectual, é muita, sabe? Então é preciso encarar isso como um ato, uma espécie de ato sacerdotal, uma espécie de ato onde eu estou apresentando o melhor de mim, sabe? O melhor de mim não é o que deu para fazer, não é o que deu para fazer, não é o meia boca, não é o qualquer coisa, não é isso. Então, o primeiro ponto é esse. Então, exige essa maturidade. Então, aí começa um trabalho, no doutorado, é preciso ter muito claro dois trabalhos. Um trabalho é o trabalho de fundamentação, é o teórico. Né? Então, esse trabalho teórico é o trabalho que se faz em silêncio. Né? Ontem eu estava falando, lá no seminário, eu estava falando para as pessoas, estava dizendo o seguinte: desde 87, quando eu entrei na graduação, né, então, três autores que eu posso dizer que eu li, né, três não, quatro. Né, um é o Marx. Eu li muito Marx, muito. Segundo, Foucault. Eu li muito Foucault, muito. Terceiro, Bourdieu. Li muito Bourdieu. Quarto, Milton Santos, né? Muito Milton Santos, né? E, ultimamente, Lefebvre, né? Lefebvre. Mas no que eu escrevi, eu acho que raramente eu cito Foucault. Raramente, uma coisa mais rara. Raramente eu cito Marx, raro eu cito Bourdieu. Raro. Você está entendendo? Porque eu me alimentei deles para fazer uma coisa. Eu não li Marx, Bourdieu, Foucault para dizer que Marx, Bourdieu e Foucault existem, mesmo porque eles são maiores do que eu. Quem quiser ler Marx, Bourdieu e Foucault vai procurar Marx, Bourdieu e Foucault e não João Naum. Mas quem quiser ler sobre Dendê vai procurar o João Naum. E vai olhar no escrito que o Naum tem um débito, uma filiação com Marx, com Bourdieu e com Foucault. Vai olhar. Sem ficar rotando Marx, Bourdieu e Foucault. Porque a tese ela é a síntese.
Quanto mais o autor aparecer, melhor. Quanto menos teóricos serem promovidos, melhor. Tá? Eu estou dizendo isso, esse é um conselho geralzão, o trabalho do Marlon me parece, né, que a tese eu falei da tese, né, porque logo nas primeiras páginas do texto de síntese, porque a tese é uma síntese, né, uma síntese de uma pesquisa, né? Então, tu faz uma pesquisa de doutorado. O que é uma pesquisa de doutorado? É dizer bem assim, eu não sei determinada coisa, eu quero pesquisar. Tá? Então, isso tem que aparecer logo no início. Qual é a tese do trabalho? Quer dizer, o que o trabalho pesquisa? O que o trabalho pesquisa, né? Então, precisa deixar isso muito claro, né? De certa maneira, talvez o Marlon, com maior esforço, tentou deixar com maior esforço qual é a tese da pesquisa. Tá? Tá? No caso dele, a tese é um pouco como é que esses movimentos globais, sobretudo na dimensão do consumir, do habitar, como é que isso chega no lugar. Né? Então, na realidade, o que o Marlon vai pesquisar são as mediações entre o global e o local. Né? Porque o local ele não é reflexo do global e o local não pode ser entendido sem o global. Aí é um negócio muito interessante. Né? E aí eu fiz essa questão do fundamento teórico, porque assim, o Marlon, no teu trabalho, ele está respirando David Harvey, ele está exalando David Harvey, ele está exalando Lefebvre, ele está exalando lá os teóricos, ele está exalando. Então, é como se tu quisesse dizer assim, eu estou lendo isso aqui. Né? Então, é importante se acercar desse processo, se acercar de autores, de estudos, né? Que procuram caracterizar a situação do mundo, sobretudo a partir da globalização, né? E da hegemonia do capital financeiro, e como esse capital financeiro veste várias formas, várias facetas, né? Várias facetas, lícitas e ilícitas, né? Todas imorais, porque o capital ele pode ser legal, mas ele é imoral, né? Ele é imoral porque ele nega gerações futuras, ele é imoral porque ele nega a natureza, ele é imoral porque ele nega o ser humano. Ele não quer gerações futuras, ele quer o presente. Ele não quer a natureza, ele quer o recurso natural. Ele não quer o ser humano, ele quer a força do trabalho. Então, nesse sentido, é imoral. Né? É imoral. Né? Então, é preciso, Marlon, uma separação no teu trabalho, quando tu fazer assim, entender muito o que é um trabalho de fundamentação teórica e o que é um trabalho de síntese. Senão, vai ficar, parece aqueles textos lá da graduação que a turma adora arrotar, desterritorialização, reterritorialização, transterritorialização, território é isso, parece um bando de papagaio arrotando aquela coisa lá e não sabe o que está falando. Né? Então, o doutorado, esses termos, esses vários termos que tu colocaste, que eles são fundamentais para entender o teu trabalho, mas é fundamental que o Marlon mostre o que ele fez com esses termos, tá entendendo? Então, não se trata de promover David Harvey, Lefebvre, não se trata de promover, né? Mas se trata de se acercar deles para entender as mediações, quer dizer, o que está entre o local e o global, o que está ali? Aí tu cercar, tu assim, olha, tu tens ali um espaço do consumo e do habitat, né? O que eu penso ali, que justamente a tua discussão é como é que a gente sai de um paradigma de centro e periferia, do centro, não sei nem se é o paradigma centro e periferia, eu não sei nem se é seu termo, mas eu entendi o que tu quer dizer. Como é que a gente sai de um paradigma, de um momento de construção da cidade, que era um momento muito do colonizador, que na margem do rio estabeleceu que era a beira e o que era o centro.
Aí a partir daí vai se desenhando aquele estilo cebola, né, em função do rio, né, de modo que se forma as cidades, e lá afastado, no meio do nada, de lugar nenhum, está a periferia, né? Então, o conceito de periferia ele se dá à medida em que eu afasto do centro, né? Do centro. Então, esse é um modelo. Então, como é que isso hoje se. Quais são as condições técnicas, políticas e institucionais que permitem o processo do que tu chama de flexibilização, talvez flexibilização do espaço, né? E aí isso está umbilicamente associado à financiarização da economia, mas também está associado ao processo de, digamos assim, universalização do meio técnico científico informacional. Mas são dois movimentos, são três movimentos, quer dizer, o movimento da economia, o movimento da política e o movimento da técnica. Você sabe muito bem que durante muito tempo, grupos locais, por exemplo, Yamada, Líder, Visão, eles faziam quase com lobby para impedir que grupos internacionais ou grupos nacionais adentrassem o Pará. O estado do Pará foi um dos últimos onde Casa Bahia chegou, onde Magazine Luiza chegou, onde grandes mercadões como Açaí e Atacadão chegaram. Foram grandes. Só chegou depois que faliu esses grupos aí. Que faliu, ou então depois que deputado, vereador, foram arrendados para criar condição para permitir. Então, tudo não é mercado. Aliás, nada é mercado. Tudo é política e espaço. Nada é mercado. Nada. Esse negócio de dizer que tudo é mercado, isso é coisa de... Sabe? Nada é mercado. Não tem negócio de livre. Livre em concorrência, mercado. Não tem nada disso. Que tem espaço e política. Então, são esse movimento. Eu lembro, em 92, chegaram os dois primeiros shoppings, Guatemi e Castanheira. A pergunta que eu fazia é assim, mas tem consumo para tudo isso? Tem mercado para tudo isso? Mas o capital não está interessado se tem mercado. Não é isso a história. Ele não está interessado que tem consumo, ele está interessado que vai circular. Né? Eu não estou interessado... Aí teria um processo de endividamento, aí vem outra conversa, enfim, que é longa. Mas o que eu chamo a atenção para essas mediações, sabe, Marlon? É preciso ter claro essas mediações. Né? Como é que processos globais se traduzem no local. E aí eu estou dizendo isso porque no tua exposição se está muito claro a metodologia operacional, quer dizer, o que tu vai acionar, por outro, claro não está a metodologia analítica. Tá? Então, tem que haver um T1. Né? Então, como é que era caracterizado o tempo inicial, onde o modelo centro-periferia permanecia? Aí tu vai buscar literatura, aí que elementos são esses? Aí tu está dizendo, é o consumo e o habitat. Né? Então, o consumo e o habitat, eles eram muito bem relacionados para o centro-periferia. Né? Aí depois, que eventos do plano da política, do plano tecnológico, do plano financeiro, permitem que este paradigma, que não foi abandonado, mas ele não é o hegemônico, tá bom? Ele não foi abandonado, mas ele não é o hegemônico. Tanto é que tem gente que mora para cá, onde eu moro, a periferia da periferia, mas que trabalha no Vero-Peso. Tá entendendo? Ou então, se tu pegar, por exemplo, eu moro para cá, quilômetro 8 da BR, mas, por exemplo, quando eu tenho que acionar serviços de médico, serviços de outras coisas, eu tenho que ir lá para Belém. Ou seja, percorreu meus 15 quilômetros em 2 horas, por exemplo. Então é um pouco isso que tem que perguntar. Não se trata de substituir, mas aí não é o único agora ali. Tá? Então, é essa metodologia que está claro. E no doutorado, a metodologia é o fundamental. Não adianta escrever, eu vou ler, eu vou entrevistar, vou fazer mapa, vou tabular, perguntar, mas para quê? Como é que tu vai arrumar isso para mostrar as coisas? Então, esse é o ponto. Tá? Aí o da Carla, eu não entendi, talvez por falta de atenção minha, eu não entendi qual é a tese. Eu entendi que a tua pesquisa ela tem uma natureza assim,
parecida com mestrado acadêmico, mestrado profissional, mestrado, doutorado profissional. Porque o que é o doutorado profissional? O doutorado profissional, ele não está necessariamente interessado em defender uma tese. Tá? Não está necessariamente. Ele quer fazer uma proposição. Né? Então, o que eu percebi no teu trabalho, Carla, e tu vai me corrigir se eu não entendi mesmo, né? Porque tu está fazendo uma espécie de estudo propositivo de modelagem sobre gestão costeira, né? A partir de determinados elementos. Mas não ficou claro, cara, ficou claro os teus objetivos, mas não ficou claro qual é a pesquisa, qual é a tese. Tu parte de que fundamento? Tu parte da ideia de que não tem gestão ali, de que não tem modelagem, de que a modelagem é importante, por isso que tu está propondo. Aí eu queria ouvir um pouquinho. Né? Aí eu quero que sempre me dê a prerrogativa de que eu posso estar equivocado, tá? Então, professor, a tese é justamente que não há, né, tem todo um cuidado acerca do termo biológico, mas do termo abiótico não tem. Né? Você não vê aquele cuidado, tanto a preservação de um paleontológico, que tem muito lá, né, dos fósseis, lá tem umas regiões que são bastante preservadas, não tem esse cuidado em relação a essa variável da geodiversidade. Não tem o cuidado, a preservação no âmbito também geológico e também no pedológico. Então, a intenção, por meio da modelagem, é justamente mostrar, né, que eu posso muito bem ter essa modelagem, eu posso ter essa preservação, eu posso mostrar isso por meio desses estudos. Então, Carla, o primeiro esforço é explicar, a tese é que não tem. Tá? Exatamente. Aí vem, a pesquisa é mostrar por que não tem, ou a pesquisa é mostrar por que é importante ter. Seriam as duas coisas. Não, porque são duas pesquisas aí. Porque é o seguinte, uma pesquisa é tu mostrar por que não tem. Tá? Por que não tem? Aí entra toda na história da ideia do conceito de natureza, como é que ele é secundarizado, ele é silenciado em função do conceito de recurso natural. Tá? E a outra pesquisa, a outra tese é mostrar a importância de ter isso. Né? Os dois dialogam, mas aí tu vai ter que eleger qual é o diálogo, qual é o elemento principal, qual é o secundário. Os dois estão juntos, mas tu não pode tratar dos dois, senão vão sair duas teses. Tu tem que eleger um perguntando, olha, a minha tese é que isso não tem, vou focar um pouco por que não tem, mas eu vou ressaltar, sobretudo, a importância de ter. Tá entendendo? Ou então a minha tese é, olha, a minha tese é que não tem, eu vou discutir por que não tem, e as consequências do fato de não ter. Né? As consequências do fato de não ter isso. Que preço paga o fato de não ter? Entende? Então, depois tu vai discutir com a tua orientadora e ver qual é o caminho. Mas é imprescindível ter claro isso. Tá? Entendeu, Carla? Entendi, sim, professor. No caso, seria essa opção não tem, e eu vou mostrar, não vou aprofundar, né? Como o senhor falou, realmente vão ficar duas teses. Tipo, não tem, mas eu vou mostrar a consequência de uma forma mais superficial. Mas o meu objetivo é mostrar que não tem, e como o senhor falou, né? Eu vou mostrar de uma forma mais superficial, justamente para poder não ficar só não tem, mas poder mostrar que pode, né, derivar de outros trabalhos, qual seria a importância para poder cobrir o que não tem. Certo. Então, vamos ver agora. Tu queres falar, Vitoriano, do teu? Tá pronto, Jair? Tá? Então, liga o teu áudio aí. Liga o teu áudio e vai gravar. Diga, Marlon.
Não, professor, só agradecer pelas considerações, né? Que o senhor colocou, muito bem colocado aqui sobre a questão das mediações, né? Com certeza isso nós vamos levar para discutir com o orientador, e me fez refletir sobre alguns pontos que precisam ser destacados também, né, ao longo da tese. Mas isso, obrigado, professor. Tranquilo, mano, tranquilo. Gratidão. Vamos lá, Vitoriano. Tá aparecendo aí, gente? Tá aparecendo aí, não? Antes estava aparecendo, agora eu não sei se é o último slide que ficou tudo branco, mas antes estava aparecendo. Agora. Vamos lá, então. Beleza, então. Bom dia a todos e todas. Esse aqui é o meu título de projeto, né? Que é a reconfiguração espacial de Altamira ocasionada pela hidrelétrica de Belo Monte e os índices de violência que impactaram as juventudes. O meu orientador é o professor Herrera, né? E a gente está trabalhando ainda. Quando eu entrei, estava com outro título, né? Depois da leitura e já andando com as pesquisas, a gente já está alterando um pouco o título do projeto também. A problematização, né? Que surge. Vitoriano, amplia assim, porque tá muito miudinho. Coloca lá no. Isso. Vai lá na tacinha lá e coloca então no livrinho, para ampliar a tela. Esse computador está travando aqui também. Foi, não? Não, é no onde está tipo um íconezinho, depois entre o quadradinho e o livro. Então, se quiser clicar no livro aberto, clica no livrinho aberto. Eu quero onde estava ainda agora. Não estava. Tu clicou, não estava no livro aberto. O livro aberto é outro. Tu estava clicado em tópicos. Aí apareceu o teu slide e os outros slides juntos. Então, tu vai clicar depois onde aparece 4 quadradinhos assim. No meio. Tá tipo uma tacinha de passport e outro tá um livrinho aberto. Uhum. Isso aqui travou, só um instante aqui. Esse, clica aí. Alterou para ti, porque para nós não alterou ainda. Para nós também não. Foi? Agora. Tá, obrigado. Então, assim, a problematização é justamente essa pergunta que a gente quer responder ao final, né? É como a reconfiguração espacial da cidade, ocasionada pela construção da hidrelétrica de Belo Monte e os índices de violência impactaram a juventude no município de Altamira. Essa pergunta que a gente vai tentar responder no decorrer do projeto. As hipóteses é de que a reconfiguração espacial da cidade colocou sujeitos antagônicos em forte disputa por território, né, que não houve uma política de planejamento para a segurança pública atender a nova demanda da cidade, deixando a juventude em situação de vulnerabilidade, e que a política voltada para afindar os conflitos foi justamente a necropolítica, né, que é o que a gente vai debater um pouco em relação ao que traz o Achille Mbembe. O objetivo geral é investigar como a reconfiguração espacial ocasionada pela construção da hidrelétrica de Belo Monte e os índices de violência impactaram a vida das juventudes no município de Altamira. Não era pergunta, acabei trocando os sinais aqui, né, o símbolo. Mas o objetivo é isso, é fazer essa investigação. Os específicos, verificar a variação dos índices de violência e criminalidade violenta na cidade de Altamira, no recorte temporal de 2011 a 2021, né? O próprio editante já tem, inclusive, já tem esses dados, então está fácil fazer essa observação, né? Analisar os investimentos de segurança pública na cidade de Altamira, nesse mesmo recorte temporal, comparar os locais de maior incidência da violência antes e depois de Belo Monte, investigar a criação de território de violência e segurança espacial da cidade, verificar as políticas públicas que podem consolidar os territórios de violência e analisar os impactos da reconfiguração espacial na vida das juventudes. A teoria que a gente está se balizando até o momento, né, vai ter que se fazer mais leituras, né, no decorrer desse processo todo, mas é justamente Milton Sansa, por conta desse debate em relação ao espaço, a Massey e o Keynes também, por conta desse debate em relação à construção do espaço, a Clarice Kassab, que é aquela forma um debate sobre a juventude e a espacialidade, né?
o que o professor sempre fala assim, isso aqui não é para adubar um texto que tu fez antes, né? Mas anteriormente a gente já tinha discutido um pouco dessa questão das juventudes, né? E a violência causada pela hidrelétrica de Belo Monte aqui em Altamira, só que foi um trabalho muito mais sociológico, né? Agora, como a gente está fazendo um trabalho na área da geografia, a gente tem que situar esse debate da juventude, objeto, né, no campo da geografia também. Então, a Clarice Kassab, ela faz esse debate justamente nesse ponto, né, dizendo que o espaço influencia na vivência da juventude e, por consequência, a juventude também vai criando novas espacialidades a partir dessa interação. O Aquilene também, ele analisa a criação de territórios em que se subjugam a vida ao poder da morte, né? Então, é o que ele fala que uma opção do Estado, né? O termo não é minha opção, mas nesse sentido assim de que o Estado opta por gerir, na verdade, a morte em vez de gerir a vida, né? E aí também a gente vai fazendo várias outras leituras no decorrer do percurso também que vão ser importantes para a gente entender, né, de como esse grande projeto, né, interferiu, né, na reconfiguração espacial da cidade, que por consequência essa reconfiguração pode, né, que a suspeita é essa, pode ter ocasionado um índice, né, de assassinatos, de criminalidade e violência envolvendo as juventudes. A metodologia vai ser uma pesquisa de cunho quali-quantitativa, com levantamentos bibliográficos, análise documental, porque é importante fazer análise documental do EIA-RIMA, né, de todo o arcabouço que norteou a construção da hidrelétrica, né, inclusive, esqueci o nome do documento agora, mas das condicionantes de Belo Monte, né, que permitiu com que Belo Monte fosse construída, mas teve várias condicionantes, e passa pela educação, passa pela questão da segurança pública, ver o que de fato está no papel, o que de fato foi implementado na prática, e como a implementação, a ausência dessa implementação, através da análise documental, a gente pode ver também como isso impactou, no final das contas, no que a gente está dizendo, né, que esse impacto sobre a juventude. A gente vai fazer uma observação participante também, né, até porque a gente já está imerso nesse território, então o que for colhido, né, nesse contexto vai ser importante também, e através de debate de grupo. E é isso, professor, basicamente o que está colocado. Seu áudio, professor. Anderson, vamos lá. Vou abrir aqui. O Anderson é o professor da minha filha. Um negócio muito interessante, né? Eu sou professor do professor da minha filha. E o senhor não sabe a pressão que isso é para mim. Mais uma honra também. Não exagere. Dona Hanna está lá dormindo. Ela não acordou. Vou carregar aqui a minha bateria. Então, vamos lá, Anderson. Vamos lá. Estão vendo a apresentação? Vamos lá. Eu sou o Anderson Carlos Fonte da Silva, meu orientador da dissertação de mestrado é o professor Gilberto Rocha. O título da minha dissertação é importante lembrar antes que eu entrei com um projeto de dissertação e a gente está num processo de modificação, né? Então, pode haver algumas lacunas ainda nesse projeto, porque ele ainda está em construção.
Mas o título dele é Apropriação Privada dos Espaços Públicos, Dinâmicas de Uso e Apropriação das Orlas e a Problemática da Acessibilidade no processo, no trecho do projeto original do Portal da Amazônia, em Belém do Pará. Aí o objeto de estudo, né, que é a apropriação privada e a desigualdade no acesso público à orla do projeto original do Portal da Amazônia, em Belém do Pará. O projeto original, vale ressaltar que ele vai dali da onde começa o Portal da Amazônia até a Universidade Federal do Pará, né? E o trecho, é a minha área de estudo, né? O trecho da orla do projeto original do Portal da Amazônia. E nesse trecho a gente tem uma série de apropriações, né? De portos, de postos de combustíveis, de hotéis, de casa de shows, de marina. E aí surge essa problemática. Como o processo de ocupação territorial da orla, no trecho original do projeto do Portal da Amazônia, privatiza espaços públicos e contribui para a falta de acessibilidade pública. Vale ressaltar que essas porções de orla, né, de terrenos de marinha, eles são propriedade da União. E como propriedade da União, eles são espaços públicos, né? E esse processo de apropriação privada dessas orlas, ela causa essa diferenciação, dessa desigualdade no acesso. As hipóteses, né, coloquei tudo dentro de um texto só, é o processo de ocupação territorial no trecho original do projeto do Portal da Amazônia não privilegiou o acesso público à orla, e a falta de gestão dos órgãos competentes atualmente contribui para a continuidade dessa falta de acesso. Aqui, quando a falar dos objetivos, a gente vai entender um pouco melhor essa dinâmica, né? O objetivo geral é analisar o processo de ocupação privada e as dinâmicas territoriais da orla do trecho original do projeto do Portal da Amazônia, evidenciando as diferentes acessibilidades públicas. Diferente acessibilidade porque pode ser que alguma parte a gente tenha maior acessibilidade e outra menor acessibilidade. Para chegar nesse objetivo geral, a gente tem aqui os objetivos específicos, que a gente vai fazer uma discussão sobre o público e o privado, que é importante, né? A gente saber o que é o público e o que é o privado. A gente vai produzir um breve histórico de ocupação da orla nesse trecho original do Portal da Amazônia, o que tinha antes do que tem hoje lá no Portal da Amazônia, como é que se deu essa desapropriação e essa construção desse projeto, desse trecho que já foi construído, né? E fazer uma extensão de como é que esse processo ele ocorreu de maneira, né, generalizada desde o início do projeto que já foi construído até a Universidade Federal do Pará. Elaborar um levantamento das legislações que regem a ocupação do espaço das orlas urbanas na esfera federal, municipal e estadual, e identificar os atores responsáveis pela gestão ou falta de gestão nas áreas delimitadas nesse trecho da área de estudo. Só voltando aqui um pouco mais, né, essas legislações, como eu já comentei com vocês, né, elas são de patrimônio, as áreas dos terrenos de marinha, de orla, eles são de patrimônio da União, porém, essa gestão ela pode ser repassada tanto para a esfera estadual quanto a esfera municipal, de acordo com a necessidade ou de acordo com essa gestão, né, integrada. E é justamente sobre isso que eu também vou me debruçar nessa dissertação, ver como é que foi repassado essa gestão para a prefeitura, por isso que os atores responsáveis pela gestão ou pela falta de gestão, por que a prefeitura ainda não conseguiu fazer com que o projeto original ele continue e aumentar essa acessibilidade
pública. Bom, como embasamento teórico, né, dentro da questão da geografia, a gente vai fazer uma discussão sobre território. Interessante que eu escolhi essa obra para colocar aqui, Território, Globalização e Fragmentação, do Milton Santos, que, na verdade, já é uma revisitação das abordagens territoriais do Milton Santos, né? Aqui ele já faz uma abordagem muito mais além do que um plano material, onde o Estado ele é responsável por gerenciar e tudo mais, né? A gente tem aí, dentro dessa revisitação da questão territorial do Milton Santos, essa discussão de território usado, né, que os objetos, as técnicas, elas são as mesmas, né, no mundo globalizado, porém chega com intensidades diferentes. Então, quando a gente visita, por exemplo, a área de estudo que eu estou propondo aqui, a gente tem algumas formas que elas não são vistas só aqui, elas são vistas de maneira geral, né, e por isso, globalizada, né, por isso que eu me utilizei, pelo menos a priori, dessa conceituação. Quando a gente vai falar de acessibilidade, a gente vai fazer uma discussão acerca do direito à cidade, e aí, lógico, não poderia ficar de fora o direito à cidade, né, do Henry Lefebvre, que ele inicia essa discussão, mas também a gente vai utilizar o David Harvey nessa obra. Ele também faz uma discussão sobre o direito à cidade, baseado justamente nessa questão do direito à cidade em Henri Lefebvre. E essa questão de espaços públicos, espaços privados, essa segregação que existe, né, baseada aí nos estudos do Ângelo Serpa, professor da Universidade Federal da Bahia. E como metodologia, vamos fazer uma revisão bibliográfica acerca da discussão sobre o público e o privado, fazer uma pesquisa bibliográfica sobre a ocupação no município de Belém, identificar como essa ocupação influenciou na ocupação da orla no trecho original do projeto Portal da Amazônia. A gente tem vários estudos acerca da ocupação territorial de Belém, inclusive das orlas, mas a questão aqui é como essa questão de ocupação mais geral de Belém influenciou na ocupação desse trecho na minha área de estudo. Fazer uma pesquisa bibliográfica para fazer um levantamento das legislações que incidem sobre essa área de estudo. Como eu falei para vocês, são patrimônios da União, mas que eles podem ser repassados para a esfera estadual ou municipal para fazer essa questão da gestão e produzir um mapeamento do uso do solo, dos agentes presentes no trecho dessa área de estudo, para a gente fazer essa análise dessas dinâmicas territoriais que ocorrem nessa área. Como eu falei, né, a gente ainda tem um caminho para percorrer que a gente está refazendo, né, o projeto do zero. Mas a apresentação é essa. Obrigado. Eu que agradeço, Anderson, Vitoriano também, né? Então, vocês trazem temáticas parecidas, né? Essas temáticas parecidas, né? Por quê? Porque, por exemplo, o Vitoriano, ele traz a temática da reconfiguração de Belo Monte. Só me pega o título, a reconfiguração de Belo Monte. Coloca o título no chat para a gente aí, Vitoriano. Aqui no teu quadro, nem o teu, nem o do Anderson, no meu quadro, nem tu, nem o Anderson tem o título. Mas vocês trabalham com reconfiguração, né? Só coloca no chat os dois, o título. Por que eu digo isso? Porque, veja bem, nos dois tem a questão metodológica. A questão, o procedimento metodológico, ele é fundamental para mostrar para o leitor
as mudanças e as permanências. As mudanças e as permanências. Por quê? Porque, como eu falei, a geografia ela é a ciência da localização. Então, ela procura explicar por que determinado fenômeno, por que determinado processo, por que determinado objeto foram aparecer naquele momento e daquela maneira. Tá? Então, estou dizendo isso. Aí coloca o teu, Vitoriano, o teu título. Estou dizendo isso por quê? Vou começar pelo do Anderson, que ele colocou o título, porque é o seguinte, eu não sei te precisar quando, mas talvez desde a colonização, né, essa margem, né, em que foi construída a cidade de Belém, né, essa margem lá do rio, ela foi sendo apropriada. Né? Então, ela foi sendo apropriada, e aí apropriada por N coisas, N agentes, por empresas, por empreendimentos, por pessoas, por vários. Então, há muito tempo esta orla, essa margem foi apropriada. Há muito tempo. Então, há muito tempo já existe um processo de apropriação. O Vitoriano não colocou o título dele aqui no chat. Eu acho que ele nem está mais aqui. Tá? Então, há muito... Coloca, Vitoriano, o título do teu trabalho no chat, por favor. Há muito tempo, essa margem vem sendo apropriada. Então, há muito tempo, o interesse particular, interesse privatístico, vem se impondo sobre o interesse estatal, que eu não chamaria público, eu chamaria estatal. Por quê? Porque é terra de marinha. E marinha compõe o Estado. Mas Estado não é sinônimo de público. Estado é uma outra conversa. Então, estou dizendo isso por quê? Porque o projeto Orla é um projeto de segmentos que estão no bloco do poder do Estado. Então, o projeto Orla, assim como o projeto lá das docas do Pará, né? Então, é um projeto de segmentos que estão no bloco do poder do Estado e que, com isso, pressionaram para condições políticas, fiscais e territoriais para viabilizar aquele espaço para esses mesmos setores que estão no bloco. Então, nesse aspecto aí, por exemplo, espaços como o espaço das docas é um espaço público, porque pode circular pessoas, mas ele não aí vem uma outra discussão do usufruto do espaço, que é uma outra conversa. Porque, sob o signo do capitalismo, o conceito de público ele se torna complexo. Né? O público, o capitalismo ele conseguiu rimar o público com mercadoria. Tá entendendo? É um negócio muito interessante que é preciso malabarismo da filosofia política, da sociologia política, da ciência política, para ajudar a gente a entender como é que um espaço que é público, que é conceituadamente público, ele é, ao mesmo tempo, um espaço mercadoria. Está dando para me entender? É porque a companhia, a estação da doca é pública, mas, ao mesmo tempo, é um espaço mercadoria. Quer dizer, tu passou com o teu carro lá, tu já paga o estacionamento. Quando tu entrou lá, tu só não paga o ar que tu respira, mas tudo tu paga. Isso é diferente do conceito de público de uma praça. Né?
Então, na Praça da República, por exemplo, que é um conselho, a Praça da República, Batista Campos, uma praça, tu pode circular na praça, né? Mas a praça é pública, mas a praça ela não é patrimônio, é um público que não é propriedade de ninguém. Já a Estação das Docas é um público que é propriedade de um conglomerado. Está entendendo a diferença? Né? Então, um ônibus. Um ônibus não é transporte público? É transporte público. O que quer dizer? Ele pode transportar todo mundo, desde que todo mundo pague pelo acesso. Então, ele não distingue cor, credo, convicção, ele não distingue nada. Por quê? Porque esse público é pautado no valor de troca universal, que é a moeda, que é o dinheiro. Né? Público. Né? É público. A rua é pública? É. A rua, para circular pela rua, tu tem que pagar para o acesso à rua? Não. Ainda não, né? A gente não está vivendo no signo da milícia, né? Que tem que pagar o pedágio para ter o acesso à rua. Mas tu está entendendo, Anderson, como o conceito de público e privado ele não é um conceito fácil de trabalhar? Sugiro que tu visite dicionários leia dicionário esse verbete no dicionário de filosofia, de sociologia, de ciência política, de vários dicionários. E procure esse verbete, público e privado. Né? Esse é um ponto. Né? Por quê? Porque eu entendo o debate que tu quer fazer. O debate que tu quer fazer é: eu tenho um projeto, que é um projeto privatístico, implementado pelo Estado, que é o projeto Orla, tá entendendo? Mas que, aparentemente, ele pousa como público. Professor, por que o senhor está dizendo que é privatístico? Se é um projeto Orla, que todo mundo pode circular. Sim, meu amigo, todo mundo pode circular, mas a pergunta é por que o projeto foi feito daquela maneira e não de outra? Como foi que foi elaborado o projeto? As pessoas participaram? Como participaram? Há toda uma discussão para mostrar o seguinte, que esse projeto Orla, como eu falei em outras aulas, aqui eu não me lembro, mas ele é todo parte de um movimento que é mundial, né? Que é justamente um movimento de estardantização das orlas. Né? Vocês sabem muito bem. Vai lá em Santa Catarina. Qual é o pedaço mais caro de Santa Catarina? Onde é que fica? Nas orlas. Vai lá em Fortaleza. Onde é que fica mais caro? Nas orlas. A orla é o lugar onde está o mais caro. Está o mais caro. Tá? Então, não podemos compreender o processo de ressignificação da orla sem considerar esse processo de financiarização do espaço. Tá? Então, aí justamente vem o cuidado metodológico de tu explicar como é que antes havia uma apropriação, como é que agora também está havendo uma apropriação, qual é a diferença dos dois? E qual é o embate? Porque aí tem um negócio muito interessante, que o projeto Orla ele pousa como moderno, o limpo, o democrático. Né? O pousa como direito à cidade. E as marinas, os portos, as balsas, né, os trapiches, né, ele pousa como setor atrasado. É novamente o debate entre o moderno e o antigo, é um negócio muito interessante. Mas para pensar o processo metodológico, viu, Anderson? Esse é um negócio que tem que tomar cuidado, o processo metodológico. Muito bem. Né? Ok, professor, muito obrigado. E aí eu acredito que aí tem um pessoal, visita o pessoal da a literatura da sociologia, a Hannah Arendt da condição humana. A condição humana. Leia a condição humana, ela vai te explicar lá o que é público.
Já comprei na Amazon, estou esperando chegar. Pois é. Aí tem o Habermas. Como é o nome do livro do Habermas? É Condição urbana. não, do Habermas. Ah, Do Habermas. Jung Habermas como é? Como é? Problemas estruturais na esfera pública. Uma coisa assim. Também tem um Richard Sennett. Sennett fala muito sobre a esfera pública. O Ângelo Serpa também. Tem a condição urbana, do Paulo César Gomes. Paulo César Costa Gomes, a condição urbana. também já comprei esse. Tem que se acercar da turma que discute o que é esse conceito do público e o privado. Isso é fundamental. Ponto. Do vitoriano, tem uma pegada aí que é o seguinte, que é uma situação muito parecida quando eu cheguei para estudar o Dendê. Então, tinha uma turma que achava que o Dendê era a solução para todos os problemas, e tem uma turma que achava que o Dendê era responsável por todos os problemas. Então, uma coisa assim, Vitoriano, tem que tomar cuidado para não demonizar Belo Monte. Para não demonizar Belo Monte, para não debitar na conta de Belo Monte tudo que estava na caixa de Pandora daquela região lá do Xingu. Tem que evitar. Nós sabemos muito bem que aquela região sempre foi violenta, nós sabemos muito bem que sempre teve violência ali, sempre teve violência com a juventude, sempre. Eu não estou naturalizando a violência, mas eu estou dizendo que a violência com a juventude não foi uma invenção de Belo Monte. Primeiro ponto. O segundo ponto, meu amigo, aí que começa o teu trato metodológico, sabe? É dizer o seguinte, olha, leitor, eu tenho um T1, leitor. Nesse T1, segundo os dados XYZ, segundo as entrevistas A, B, C, D e F, segundo os mapas assim, nesse T1, que é o tempo antes de Belo Monte, a violência ela ocorria no bairro A, B, C e D, ela era tipificada nos casos assim, ela foi registrada dessa maneira, e ela envolvia, por exemplo, XYZ de percentual da juventude. Ponto. Aí, o detonador dessa violência, segundo as ocorrências, era o fator A, B e C. Qual o fator? Era, por exemplo, brigas, tráfico, violência no campo. Vai caracterizar. Muito bem. Aí chegou Belo Monte. Agora que começa o exercício de sair do campo panfletário para o campo analítico. Que é justamente, tu tem que me dizer por que agora, quais os casos em que a violência A, B, C, D, E, F, G, H estão diretamente ocasionadas a Belo Monte. E aí, meu amigo, isto não é fácil de fazer. Isto não é fácil, porque isso aí isso aí ainda é a postura do cidadão indignado, ainda é a postura do militante, ainda é a postura do revoltado que diz bem assim, tá vendo? Depois de Belo Monte que alcançou isso. Eu não estou dizendo que é o teu caso. Eu estou dizendo que uma dissertação de mestrado que quer debitar na conta de Belo Monte o aumento dos índices de violência sobre a juventude tem que estar fundamentada em muitos dados. Tem que estar fundamentada em muitos dados, em muitas entrevistas, tem que estar bem fundamentada para dizer, olha, meu amigo, aquele cidadão que morreu ali, ele morreu por conta de processos oriundos diretamente de Belo Monte. Aquele jovem lá, diretamente de Belo Monte. Tem que mostrar, porque tu está advogando uma relação de causa e efeito. Morreu, Belo Monte. Violência, Belo Monte. Tu não está nem falando em morte, está falando de violência. Que é uma outra conversa que depois a gente tem que ter muito claro qual é o conceito de violência que está trabalhando. Né? Mas tu está debitando na conta de Belo Monte a violência sobre o jovem.
E tu não está me mostrando metodologicamente nada, absolutamente nada, de como é que tu vai mostrar isso. Porque o que tu mostraste foi procedimento. Ah, entrevista, sim, isso tem em todo canto. Mas como é que tu vai relacionar o cidadão que morreu numa briga de gangue, disputando tráfico? Como é que tu relaciona isso com Belo Monte? Como é que tu vai relacionar a violência a Belo Monte? Porque tu não pode, a partir de agora, dizer que a violência a Belo Monte é o amplificador, é o catalisador da violência. Tu não pode dizer. Né? Aliás, tu não pode, é uma maneira de eu falar. Tu até pode, mas desde que tu me mostre os dados. Né? Me mostre os dados. Né? Isto, não estou dizendo que é impossível, mas isto não é fácil em 2 anos. Por quê? Porque, primeiro, tu vai mexer com uma rede de informações que eu não sei se tu tem condição de ter. Tá? Então, este é o principal. Tá? Este é o principal. Tu tá entendendo? Talvez a dissertação Vitoriano talvez a dissertação fosse mostrar, dizer, olha, o propósito da minha dissertação é mostrar que a partir de Belo Monte houve o aumento do caso de violência com jovem. Ponto. A partir de... Mas não, eu acredito que seria para o doutorado mostrar diretamente a relação entre Belo Monte e a violência. Eu posso estar redondamente enganado, eu posso estar falando a maior besteira do mundo, eu posso estar falando sem saber quais são as cartas que tu tem na manga, tu está entendendo? Posso estar falando, mas eu estou falando com base no que tu expuseste. E com base no que tu expuseste, não ficou claro metodologicamente como é que tu vai relacionar violência, juventude e Belo Monte. Tá? Não ficou muito claro. E eu estou dizendo isso porque é um tema de uma importância fundamental. Tá? Tu está entendendo o que eu estou falando? Então, eu queria te ouvir um pouquinho. O que é que tu acha disso que eu falei? Não, você está correto. Esse exercício, inclusive, que o meu orientador está me colocando na parede para me fazer, né? Porque quando eu cheguei, a primeira coisa nas orientações que ele me colocou foi justamente isso, né? Eu não poderia fazer isso que tu está reforçando agora, né? Que é colocar na conta de Belo Monte, de maneira deliberada, algo que, de maneira sistemática, eu não vou conseguir provar. Então, é isso que a gente está alinhando agora, né? Através da leitura. Mas assim, o próprio Leditan já tem várias informações coletadas em relação a esses dados, né? Como eu disse na minha explicação anteriormente, né? Os dados, o Leditan tem os dados dessa questão da criminalidade violenta no município de Altamira num recorte temporal bem vasto, tá? Esse é um primeiro ponto, então, já nos ajuda bastante. Agora, esse outro lado que o senhor acabou de falar aí, em relação que, de fato, essa criminalidade tem a ver com Belo Monte, eu tenho que relacionar as outras violências, isso é um fator importante que eu confesso que eu não tinha vislumbrado também, né? Tem que fazer todo esse paralelo e tal, mas nas orientações a gente está funilando isso, né? Junto com o professor, a gente está organizando direito. Se eu fosse tu, né? Converse com o teu orientador, se fosse tu, eu ia por partes. Eu primeiro discutiria, por exemplo, né? Eu tenho um T1, que é violência em jovem. Como é que era isso? Como é que era antes de Belo Monte? Tem dados sobre isso? Como é que era? Né? Aí depois sim, a partir de Belo Monte, percebe-se que aumentou. Mas esse aumentou tem que sustentar em dados. Aumentou por quê? Porque houve um boom populacional, porque vários. Tentar elencar por que aumentou. Tentar elencar prováveis hipóteses explicativas por que aumentou. Está entendendo? Por que aumentou? Porque se a gente for dizer assim que foi por Belo Monte, é muito fácil. É muito fácil. Por que tu não diz logo? É por causa do capitalismo, cara. O capitalismo é um negócio muito financeiro, muito animal. Ele faz com que todo mundo brigue, que homem mate mulher, que mulher mate homem, que
a gente mate por um montão de... Então, se for para escapar, então bora pegar logo um bode expiatório bem gordo, que é o capitalismo, que aumentou por causa do capitalismo. E não é isso que tu quer falar. Então, se eu fosse tu, já eu sugiro desse recorte, que é um aspecto que ninguém mostrou, já tem um elemento muito interessante, né? Que é justamente violência a partir do período Belo Monte, sem em nenhum momento debitar na conta de Belo Monte. Mas é dizer, aí sim, tu trabalharia aquilo que Milton Santos chama de esquizofrenia do espaço, que eu sempre falo, que é o seguinte: eu tenho antes um espaço envolvido consigo mesmo, envolvido, né? Uma espécie de solidariedade orgânica, onde todo mundo está envolvido com todo mundo. Aí, a partir do momento que vem Belo Monte, eu tenho o desenvolvimento, quer dizer, eu passo a ver o lugar envolvido com dinâmicas exógenas ao lugar. Tu está entendendo? Aí é migrante que chega, é costume que chega, é tradição que chega, são pessoas com histórias, memórias e ambições que chegam. São projetos espaciais que chegam, são percepções do espaço que chegam. Tá? E elas só traduzem para fora o que está dentro, porque dentro do ser humano está o conflito, então elas traduzem isso para fora. Tá? Aí esse conflito gera tensão, gera disputa, gera violência, gera morte. Está entendendo? Gera morte. Esse é um ponto. Tá? Aí sim, lá para frente, se tu tiver fôlego, paciência, persistência e permanência, num doutorado, tu pode levantar a tese de que o aumento, de que a violência no jovem, ela tem relação com Belo Monte. Mas tu não vai dizer relação de causa e efeito. Se é relação de causa e efeito, é relação de preguiçoso. Fala assim, foi tu. Essa é a relação de preguiçoso. Tá? Aí tem uma relação, aí agora a discussão toda é relação, mas isso eu acho que é para o doutorado, se tu tiver fôlego. Né? Mas é isso só para dizer que é preciso, você lembra das primeiras aulas que eu dizia, é preciso o militante se tornar pesquisador, então o esforço no teu caso é muito maior. Tem que explicar no texto por que é a juventude. Por que esse apego pastoral à juventude? Por que é a juventude? Por que não é a mulher? Me conta. Muito bem. Justamente isso. Eu optei por debater a questão das juventudes, porque os dados dos índices da violência a nível nacional mostrou isso, né? Que em 2015, por exemplo, Altamira, em números, era a cidade mais perigosa para a juventude viver, por conta da violência, entendeu? Isso foi em 2015, eu acho que virou notícia nacional, inclusive, né? Então, é isso que eu quero debater. O que o senhor está trazendo, você está me dando vários nortes, né? Inclusive, para depois debater com o professor Herrera. Mas existem vários elementos que a gente pode observar aqui, que é isso, o meu exercício é esse, né? De desapegar do militante para fazer um trabalho científico preciso, né? Que, de fato, ajude, né? Enquanto ciência e tal. Estou tentando fazer esse exercício, desde a... O senhor insiste isso, e eu estou tentando fazer. E militante é um bicho tinhoso, ele pensa que ele está com a verdade. Ele quer logo disputar, tudo ele quer disputar com o professor, ele quer disputar com a teoria. Bicho tinhoso, como se eu tivesse preocupação em sustentar alguma coisa. Não tenho preocupação em sustentar nada. Minha preocupação é só debater. A minha preocupação é eminentemente platônica. É debater o tema, sem ficar preocupado se eu estou com a verdade ou não, porque a verdade não me interessa. Né? Como a sabedoria popular diz, a verdade a Deus pertence. Verdade, o meu debate é fundamentalmente platônico, é discutir a coerência e a consistência do teu argumento. Mas assim, eu estou debatendo as juventudes por isso, né? Porque os dados da violência a nível nacional, do mapa da violência, mostram isso, né? Que nesse período foi as juventudes aqui em Altamira as que mais padeceram, né? E aí, é claro, o senso comum, as notícias vão dizer que é Belo Monte. E aí, discutir no texto, né? Não vou chegar na voadora, né, com um militante dizendo que é Belo Monte, mas vou ver justamente o que aconteceu para essa violência, nesse recorte temporal, ter afetado justamente esse sujeito. Mas é justamente essa história, né?
que a turma geralmente explica o vivido pelo visível. Explica isso, tá entendendo? Porque o alcance da visão deles é essa. Então, eles não transcendem. Mas, enfim, é um bom debate. Vamos lá, então, vamos ver agora. Aqui foi o Anderson, né? O Rodolfo. Cadê o teu, Rodolfo? Podemos fazer o seu, Rodolfo? Só um minuto. Tranquilo, tranquilo. Apareceu aí, né? Professor, Oi? tá vendo? Tá em tela cheia? Não, ainda não. Não está em tela cheia. Mas dá para ver? Dá para ver. Tá, vou começar. Então, bom dia a todos. O tema do meu projeto inicial de doutorado é Amazônia Urbano Mato Grossense, espacialidades da cidade e do agro norte de Mato Grosso. Esse projeto tem sido pensado junto ao orientador, ao grupo de pesquisa, nos últimos 3 meses, né? Eu entrei no doutorado com um projeto sobre espaços da cidadania em Altamira, e em função de algumas questões logísticas e de trabalho, decidimos por bem mudar a pesquisa com foco no estado do Mato Grosso. De modo que as coisas que irei apresentar ainda é muito embrionário, mas importante para estabelecer o debate e absorver o máximo possível de ideias e sugestões aqui na apresentação. O tema da pesquisa é Cidade e Agronegócio na Amazônia Mato Grossense. A pergunta que tem norteado aí a construção do objeto, dos objetivos, da tese, a organização do referencial teórico e o percurso metodológico a pergunta é: quais dinâmicas espaciais urbanas ocorrem em função do avanço do agronegócio em Alta Floresta, Mato Grosso, né? Essa pergunta é bem peculiar para o contexto, porque nos últimos 3 anos, principalmente, apesar de eu não fazer essa demarcação no projeto que apresentei inicial orientador, Alta Floresta tem vivido, né, uma dinâmica do ponto de vista populacional, econômico, imobiliário, de construção de loteamentos abertos, fechados, de médio e alto padrões, principalmente, abertura de empresas e dinâmica do comércio. Como alguém que não é mato-grossense, alta-florestense, né, tem percebido nos últimos 3 anos aqui a cidade mudar de maneira muito abrupta, como se de fato algo muito parecido com um objeto técnico estivesse acontecendo de maneira muito acelerada e em alguns pontos devastadora. Então, essa pergunta tem a ver com esse contexto, né, de experiência com o empírico dos últimos 3 anos e meio. O objeto da tese, né, são as mudanças e permanências na totalidade. A partir da abordagem de forma, função, processo e estrutura, do Milton Santos, eu pretendo fazer aí, desenvolver a pesquisa para entender, né, quais são as coisas que têm emanado do espaço em alta floresta num determinado período histórico, né? Por que num determinado período histórico? Acho que isso é um ponto
antes de falar disso, aqui um mapa, né, para os colegas que não conhecem. Alta Floresta está no norte de Mato Grosso. A fronteira e a consolidação dos espaços da soja em Mato Grosso estão muito vinculados ainda ao município de Sinop e Vera, né? Vamos dizer assim, que é o limiar da soja no estado. Ali, Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sorriso, são as cidades com maior organização e consolidação desses espaços da soja. E nos últimos anos, né, especificamente nos últimos 3 anos, tem se percebido uma dinâmica de valorização da terra agrícola, urbana, expansão das terras agricultáveis, terras que antes era pasto virando agricultura e tal, no Nortão, como conhecimento popular diz aqui, né? Então, a tese é de que o avanço do agronegócio no norte mato-grossense condiciona as espacialidades urbanas, reestruturando a dinâmica de mudanças e permanência conectadas à reprodução ampliada do capital. Essa tese, ela, inicialmente, nas conversas com Herrera, que é meu orientador, nós identificamos e começamos a discutir 2 aspectos em relação a essas mudanças e permanências daquilo que emana do espaço, como o professor Naum bem diz. Primeiro, a mudança na dinâmica dos serviços, né? E a consolidação de um circuito da economia do agronegócio e a dinâmica urbana, muito vinculada à ideia de reestruturação urbana, com a criação exponencial de loteamentos urbanos abertos e fechados, residenciais horizontais e verticais fechados, de médio e alto padrão, que tem a ver com uma dinâmica muito recente de expansão desse agronegócio e de consolidação de Alta Floresta como uma cidade aí intermediária no nortão de Mato Grosso. Então, o objetivo geral é compreender as mudanças e permanências na totalidade, forma, função, processo, estrutura, da cidade de Alta Floresta, em função do avanço do agronegócio no norte do Mato Grosso. Objetivos específicos: estudar a expansão do agro no norte do Mato Grosso como um sistema de objetos técnicos. 2. Verificar os efeitos do avanço do agro na reestruturação urbana da cidade de Alta Floresta. Objetivo 3, analisar as implicações na rede de produtos e serviços em função do agronegócio. E o objetivo 4 é entender a configuração campo-cidade devido às mudanças e permanências ocasionadas nas espacialidades urbanas de Alta Floresta, né? A teoria, né, a organização do método e dos pressupostos teórico-metodológicos que eu pretendo percorrer e ter como base no desenvolvimento da tese, tem a ver com a análise do espaço como um processo de reprodução da sociedade, né, baseados nas teorias da produção do espaço, do Harvey, Lefebvre, do espaço como instância da sociedade, do Milton Santos. Tenho organizado algumas leituras aqui sobre o Estado e de pesquisas na geografia, e algumas das que já comecei a ler, achei bem interessante para trabalhar na tese, na ideia de Cidade Sem Infância, do Sérgio Martins, Cidades como Negócio, da Lívia Fioravante, que pesquisa Primavera do Leste, que é uma cidade mais aí a oeste do estado, não, a leste do estado, digo. E também imagino que vá fazer uma reflexão teórica de Alta Floresta a partir da ideia de fronteira, né? E aí comecei a organizar e já as leituras do Zé de Souza Martins. Bom, metodologicamente falando, para finalizar, utilizar a ideia de método geográfico, partir do espaço, né, como esse objeto central da geografia, e entender a mudança nas formas da cidade, da função da cidade, dos processos historicamente estabelecidos na cidade, da estrutura, como conceitos que me ajudam a explicar a totalidade desse espaço, né? Fazer e continuar organizando a questão da revisão teórica, né? Coleta de dados primários, que é algo que ainda preciso começar a organizar, tanto dados do IBGE, quanto de organizações governamentais e não governamentais, instituições privadas, que me deem um subsídio para
entender historicamente Alta Floresta, né, que é uma cidade com apenas 45, 46 anos de idade, Alta Floresta de 1976, então é uma cidade extremamente recente, é um município que foi emancipado extremamente recente, e começar também a pensar aí as primeiras incursões de campo, né? Para contextualizar, já que ainda tenho 2 minutos, Alta Floresta me chama muito a atenção, né? Por não ser da cidade, por vir de uma realidade completamente distinta no Nordeste do Pará. É uma cidade que, em termos de dinâmica geográfica, saltou os olhos, né? Tem passado por uma dinâmica do agro recente, embora Alta Floresta nasceu, inclusive, como um projeto de cidade planejada para ser uma cidade da agricultura, mas não aconteceu, principalmente pela dinâmica do garimpo, na década de 80 e 90. Então, me parece que a Alta Floresta nasceu com um projeto para ser uma cidade da agricultura, esse projeto foi interrompido, principalmente pela dinâmica do garimpo, depois da pecuária, e hoje volta com a agricultura muito forte, né? Sobretudo com essa dinâmica de expansão do agro aí no norte do Mato Grosso, também no sul e no sudoeste do estado do Pará, né? Apesar de não ter nada a ver com a pesquisa, mas está dentro de um circuito aí de produção e exportação do agro na escala global. Então, esse é o escopo daquilo que queria apresentar no dia de hoje. Obrigado. E essas são meus questionamentos, minhas muitas dúvidas. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Rodolfo. Sandro, está aí o Sandro? Estou aqui sim, professor. Tudo bem, Sandro? Então, Tudo vamos bem. apresentar o seu? A gente Vamos finaliza com esse. Deixa eu só abrir aqui. Está aparecendo já? Todos conseguem observar? Sim. Ah, ok. Eu ampliei, ficou tudo ok, então? Não. Ainda não Não? aparece ampliado, Sandro. Então eu vou na outra opção aqui. E agora? Agora foi. Beleza. Então, como ficou sugerido, né? Eu fiz 5 slides com aqueles itens ali destacados da professora e do professor, né? Então, o primeiro item é o título, né? A expansão do circuito secundário financiarizado na região metropolitana de Belém, em face do novo regime de acumulação, né, de capital, sob a orientação do professor Dr. José de Miranda Neto. Então, tendo em vista, né, a pesquisa, né, que a gente pretende realizar, o nosso objeto de estudo, então, ficou como sendo a expansão do circuito secundário financiarizado, né? E com base, então, nesse objeto de estudo, a gente levantou a seguinte problemática, né? Como é que se reproduz e se produz a expansão do circuito secundário financiarizado na região metropolitana de Belém? A hipótese, né, de modo geral, né, com base no objeto de estudo e na problemática levantada, a hipótese, então, é a seguinte, né, que a expansão do circuito secundário financiarizado na região metropolitana de Belém ocorre em função da necessidade do capital de se reproduzir de maneira geograficamente e financeiramente ampliada. Este seu modo de se encontra amparo nas medidas aprovadas pelo Estado capitalista, né, particularmente a partir dos anos 90 para cá, né, que facilita a captação de recursos para o setor através de operações no mercado financeiro, assim como a sua multiplicação através da especulação no mercado de ações. Essa flexibilidade nas oportunidades de ganhos é a própria, inclusive, do novo regime de acumulação.
Obviamente que essa hipótese ela é apenas uma resposta, como toda e qualquer hipótese é momentânea, né? Somente a pesquisa, a partir da coleta de dados, através da leitura de trabalhos, né, que trabalham com uma temática, se não igual, mas semelhante, através de entrevistas e de trabalhos de campo, é que a gente vai poder, então, comprovar, né, as características do processo, né, e entender essas características. Pois bem, então, tendo em vista tudo isso, né, a gente propôs como objetivo geral analisar a expansão da produção capitalista financiarizada da moradia, né, na região metropolitana de Belém, porque vale lembrar que o circuito secundário financiarizado ele envolve outros ativos imobiliários, mas a gente vai se atentar fundamentalmente ao ativo imobiliário que serve como espaço residencial, né, que serve como, portanto, moradia. E para alcançar esse objetivo geral, a gente então propôs aí alguns objetivos específicos, a saber, explicar as características do modo de operação dos agentes responsáveis pelo funcionamento do circuito secundário financiarizado. Objetivo específico 2, analisar as condições materiais a partir das quais as incorporadoras nacionais de capital aberto passaram a atuar no espaço da região metropolitana de Belém. E, por fim, examinar a aplicação do novo regime de acumulação pelo circuito secundário financiarizado que atua na RMB. E aí, por fim, né, aqui teoria e metodologia, tentei aqui resumir ao máximo para dar conta do espaço do próprio slide, né? Então, o presente projeto de pesquisa ele adotará a abordagem histórico-dialética, né, tendo em vista que a produção, né, imobiliária capitalista ela se assenta, obviamente, em relações sociais de produção tipicamente capitalistas, conduzidas pela lógica do valor. Então, a abordagem nesse sentido ela é assim definida por conta da coerência, né, na explicação desses processos que dizem respeito à sociedade assentada na produção universal de mercadorias. Então, a gente vai tomar como referência o professor David Harvey, o Lefebvre, o Marx, a Ana Fanny Carlos, Alessandre, o professor Milton Santos, dentre outros, né? Só para citar como exemplo o Lefebvre e o Harvey, né? Primeiramente o Lefebvre, né? Depois o Harvey desenvolve de maneira mais sistemática essa tese, né, de que o capital resolve sua crise produzindo espaço, né? E a produção do espaço se dá fundamentalmente através da produção do imobiliário, né? E no nosso caso, em particular, da produção do imobiliário residencial. Então, segundo o Harvey, inclusive, né, no interior do circuito secundário há uma expansão geograficamente ampliada da atuação do capital, né, nos últimos tempos, nas últimas décadas. Então, uma parcela do capital excedente, né, inclusive acumulado em outros setores, é transferido para o circuito secundário, né, que passa, então, a incorporar a terra e, a partir da incorporação da terra para fins de produção de imóveis, né, constitui um verdadeiro banco de ativos fixos num determinado lugar, a exemplo dos espaços metropolitanos. A pesquisa, então, ela vai, enquanto método de procedimento, né, se basear em pesquisas bibliográficas, trabalhos de campos, né, entrevistas, coletas de dados, né, como, por exemplo, dados a respeito dos alvarás de habites, né, junto à secretaria. Vou colocar aqui, porque como não deu, eu coloquei aqui embaixo alguns apontamentos, né? Junto à Secretaria de Urbanismo de Belém, né, pegar algumas informações a respeito das operações financeiras das empresas imobiliárias, nas comissões de valores imobiliários,
né, relatórios anuais disponíveis no site das próprias empresas imobiliárias, né, com informações a respeito dos seus faturamentos e dos seus investimentos, né? Também, né, entrevistar o departamento técnico das empresas, né, a fim de conhecer melhor as estratégias de produção e de melhorias no sistema produtivo das próprias empresas que atuam no setor. Então, de modo geral, é isso. Então, obrigado, Sandro. Vou começar pelo teu, porque me chamou a atenção, tu tá lendo assim, eu me lembrei porque assim, talvez a tua familiaridade, eu não sei se tu tem essa familiaridade com leitura, mas eu me lembrei muito porque assim, aí tu vai me corrigindo, tá? Tu quer discutir como é que o setor financeiro captura o setor de habitação, o segmento de habitação, quer dizer, uma parte do segmento secundário, né? Isso. Tá. Só que, veja bem, o Sandro, essa captura do setor financeiro essa captura do setor da moradia enquanto expressão do setor do circuito secundário pelo setor financeiro, tá? Isso aí é algo inerente ao Estado. Tá? Esperado, eu já vou dizer o pulo do gato que tu está fazendo. Não estou dizendo que é isso que tu está fazendo. Né? Tem um conceito do fundo público, da ideia de fundo público, né? Que é justamente essa ideia do fundo público que vai bancar, essa ideia do seu fundo que vai bancar um setor dos bancos para financiar imóveis. Né? Então, tu tens hoje 2 linhas de crédito que são nos bancos, tu tem o LCA e o LCI, me parece, não sei se é LCI, mas é mais ou menos assim. Tu deposita o teu dinheiro no banco, aí se tu depositar no LCA, é letras de câmbio do agronegócio. Então, o teu dinheiro está indo para o banco para esse teu dinheiro se configurar num fundo que vai financiar o agronegócio. Como o agro é pop, agro é tech, agro é tudo, o agro gera um juros melhor para ti. Aí, obviamente, que ele não vai te repor os juros que ele tem, obviamente, mas ele vai te dar um percentual de ganho melhor do que caderneta de poupança, por exemplo. Aliás, a caderneta de poupança praticamente não dá nada, mas ele vai te dar um valor do teu investimento que vale a pena. Né? Vale a pena, porque pelo menos os juros vai ser de um dígito. Não vai ser de uma vírgula do lado esquerdo do zero. Tá? Do lado direito do zero. Também tem uma outra linha de investimento que é justamente para financiamento de imóveis, que eu não estou lembrado a sigla. Tá? A sigla, que é justamente eu investir meu dinheiro naquela linha de crédito que vai financiar as imobiliárias que depois vão vender os imóveis. Tá? Então, o Alexandre vai lá e compra um imóvel lá. Né? Aí ele financiou o imóvel em 2 encarnações. Né? Ele financiou o imóvel em 2 encarnações. Então, durante aquelas 2 encarnações, ele paga o financiamento para o banco, como ele é uma pessoa honrada, então ele vai pagar o banco. Aí o banco, com isso que ele me paga uma migalha da migalha da migalha dos juros que o Alexandre está pagando pelo financiamento dele, ele me paga para mim, aí eu sinto que o meu dinheiro está prosperando. Tu está me entendendo? Aí, Sandra, é esse processo aí que tu vai investigar, porque isso aí é o lançamento. Porque antes, Sandro, isso não tinha. Antes,
não é que não tinha, antes isso não era aberto, antes isso tinha, mas isso era fechado, né? Antes era fechado porque era só o banco que fazia. Então, tinha um setor do banco que pegava do seu dinheiro e traduzia em financiamento para vou falar do imobiliário, que é o que está te interessando, para o setor imobiliário. Então, por isso que, naquele momento, os juros eram muito altos, por isso que o acesso ao crédito era muito raro. Por quê? Porque havia pouco crédito, porque era só um segmento, era só o dinheiro do banco que fazia. É verdade, professor. Verdade. Então, ainda tinha um lance. Aí tu vai me corrigindo se eu estou falando besteira. Não, então, é isso mesmo. Aí vamos supor, eu tenho um conjunto habitacional, Natália Lins, por exemplo. Natália Lins é desse período. Esse conjunto aqui de Belém, tudo formato gaiola, formato container um em cima do outro, é desse período. Tá? É desse período. Então, aí eu tenho isso daí, né, que é justamente o que o setor imobiliário da Caixa podia fazer, igual a cara do setor imobiliário. Tá entendendo? Qualquer criança pode fazer aquela planta, aquele prédio, porque basta só pegar um quadrado e colocar. Quadrado. Tá? Aí onde que eu quero chegar? O negócio começou a se expandir quando houve a generalização do capital financeiro. Dinheiro que gera dinheiro sem intermediário. Aí, então, esse capital financeiro quis participar. Aí ele ou inventava os seus próprios bancos, aí que começa a generalização dos bancos, ou ele inventava, ou ele aplicava nos bancos que tinham. Tá? E aí, então, os bancos começaram a criar uma linha de crédito, que tanto que hoje que eu falei do agronegócio, então é por aí que passa a captura. Sabe? Tá? Aí para discutir a mudança e permanência, qual é o lançamento, porque se sempre no capitalismo, se sempre o direito à moradia, como fala lá o Engels na situação da classe operária na Inglaterra, se sempre o direito à moradia foi um mercantilizado no capitalismo, né, agora ele é financiarizado. Mas nós temos que entender qual é a diferença do nível de financiarização hoje para o nível de financiarização quando havia no fundo público. No fundo público, tá? Então, é um negócio muito bacana. E aí, então, o que tu vai ter dificuldade é para ter acesso a dado. Acesso a dado. Tu vai, inicialmente, escrever sobre um bocado de fumaça. Geralzão. Vai fazer fumaça um bom tempo. De maneira abstrata mesmo, né, professor? Fazer fumaça um bom tempo. O teu abstrato pode até aparecer com cara de concreto. Por exemplo, tu diz assim, olha, antes eu tinha apenas esse banco que fazia financiamento, eu tinha um banco que fazia financiamento, agora eu tenho uma dezena de bancos, mas continua a fumaça. Continua a fumaça. Tu está entendendo? E associado a isso está em transparência nos dados, tu não consegue ter dado. Tu não consegue pegar dado direto, dado dos bancos. Tu está entendendo? Quanto é, por exemplo, vamos supor, né? A linha de financiamento não tem. Aí, associado a isso, tem o Estado também ajudando, né? Porque o Estado ele cria os programas habitacionais, né? Então, Minha Casa Minha Dívida é um programa educacional. Né? E ele desregulamenta também, né, professor? Porque, por exemplo, os fundos públicos eles estavam amparados pelo Sistema de Financiamento de Habitação, o SFH. Uhum. Né? E, obviamente, como você muito bem colocou, ainda que esses fundos públicos persistam, eles ainda existem, eles próprios também já sofreram transformações. Mas, aliado a isso, no contexto lá de expansão da política neoliberal, né, a época do Fernando Henrique Cardoso, em 1997 foi criado o SFI, que é o Sistema de Financiamento Imobiliário, foi uma medida mesmo para desregulamentar, né, a legislação de captação de crédito, né, de fundos, e permitir com que esse capital pudesse operar de maneira mais livre,
por assim dizer. Né? Então, a partir desse momento, vai haver essa multiplicidade de formas de securitização, né, de títulos, né, relacionados ao imobiliário. E, obviamente, a ampliação das possibilidades de crédito por parte desse capital, que passa a atuar cada vez mais nessas operações, com recebíveis de créditos imobiliários, com letras de créditos imobiliários. Então, há uma gama muito maior, de fato, de captação de créditos direcionados a esse setor. Inclusive, engraçado, estava vendo alguns bancos digitais, como o Inter, Nubank, né, que você abaixa o aplicativo, né, e opera por meio do seu celular ou por meio do seu PC, você já pode também, né, ali na palma da mão, investir, né, em recebíveis imobiliários, por exemplo. Então, há, sem sombra de dúvida, uma abertura maior. Né? Obviamente que quem controla esse processo é o grande capital. Né? Sim, E sim. aí eu tenho que investigar, né? Tenho que tentar coletar esses dados, né, junto às instituições, né, que trabalham com os mesmos, para tentar mensurar essas relações, né, que demarcam a atuação do capital financeiro nesse setor. Não vai ser fácil, de fato. Não, ter uma tese nunca é um trabalho fácil, tá entendendo? Mas aí tu tem que fazer tu tem que executar o trabalho. Mas aí eu estou dizendo que vai passar por aí, só para te dizer o seguinte, que a discussão toda é a metamorfose do capital financeiro, né? Então, esse capital financeiro ele sempre teve associado, não somente, ele teve associado ao setor de financiamento de moradia. Ele sempre teve associado. Né? Agora, isso não quer dizer que ele sempre teve da mesma maneira, com a mesma dinâmica. Talvez a singularidade da tese seja mostrar isso. Né? Mostrar isso. E aí, da mesma sugestão que eu dei para o Marlon, o que eu percebi na tua exposição é ser muita familiaridade com esse trabalho de fundamento, né? É preciso esquecer um pouco essa verborragia aí e partir mesmo, fazer isso operar, fazer o Sandro aparecer, né? Fazer o Sandro aparecer. Essa é a história. Então, toda essa literatura aí, sabe, deixa aí para ser fundamento. Isso não é para aparecer. É para aparecer o processo aqui. Tu vai pegar em Belém, na região metropolitana, tu vai dizer como é que era a relação do capital financeiro antes. Antes do quê? Aí tu vai ter que estabelecer, antes, determinado marco de lei que desregulamenta e que coloca isso num outro formato. Então, é como eu gosto sempre de falar, eu tenho um T1, a relação capital financeiro e habitação era uma, X. Era essa que é a norma. X, assim. Isso se traduziu em tantos conjuntos habitacionais. Isso se traduziu em tantas formas de compra. Aí eu tenho esse conjunto de leis, agora isso se traduz dessa maneira aqui. Eu tenho tantos bancos, tu está entendendo, Sandro? É sair da carteirada da literatura. Isso se chama carteirada da literatura. Sair da carteirada da literatura. Ok. Sair da carteirada da literatura. Tem que sair daí. Tá entendendo? É porque se tu for querer dar essa carteirada, a tua banca vai te dar uma maior ainda. Então, tu tem que pegar tudo isso aí e deixar quieto que isso tudo vai aparecer no teu texto. Tu tá entendendo? Porque um texto bem fundamentado aparece sem precisar arrotar autores, que eu estou dizendo. Então, tu tem que... Toda a questão toda é te cercar metodologicamente. Então, tem muito claro isso. Eu tenho um T1 que havia uma captura do setor financeiro, capturava o setor imobiliário. Essa captura se dava assim. A pergunta é, como é que isso mudou? E como se configurou? Acho que a tese está aí. Aí começa a mostrar. Não esse negócio de a financiarização. Se eu fosse, eu tornava o teu título mais simples, tá entendendo? Aqui ainda está a carteirada do título. Olha, o setor financeiro, acumulação flexível, larga disso. Uma tese, ela é simples, uma tese é simples. É um trabalho mais simples da gente, onde a gente vai aparecer. Mas parabéns
pela ousadia do tema. Eu gostei muito da ousadia do tema. Obrigado, professor. Só para finalizar, porque ainda está abstrato mesmo, né? À medida que aprender as múltiplas determinações do processo, aí acho que vai ganhar mais um corpo relacionado à nossa realidade mesmo. Sim. Eu acho que um trabalho agora, trabalho enquanto descansa, por exemplo, seria fazer, vamos supor, uma espécie de cartografia de quantos conjuntos habitacionais foram desse período, por exemplo. Como é que era o financiamento deles? Como é que... Você está entendendo? Toda essa história, sabe? Para onde que eles se expandiram? Qual foi o segmento da cidade? Né? Mas, enfim, vai discutir com o teu orientador. Muito bem, Rodolfo. Obrigado. Eu que agradeço. Rodolfo, eu entendi mais ou menos o que tu quer dizer. Né? Eu senti falta de um livro na tua literatura, né? Que é uma autora que é a Denise Elias. A Denise Elias trata das cidades do agronegócio. As cidades do agronegócio, né? Mas muito bem. Então, aí tu vai me corrigindo. Aí o que tu está discutindo? Tu está discutindo como é que o agronegócio ele desenha dinâmicas espaciais urbanas, né? E pegando como exemplo a cidade de... Como foi a cidade que eu me esqueci que tu colocaste agora? Alta Floresta. Alta Floresta. Ponto. Tá? Então, é como se eu dissesse bem assim, eu tenho Alta Floresta, T1. Aí eu fiquei animado com a tua primeira parte da exposição, porque tu falava em forma, função, estrutura e processo. Eu digo, bacana, então ele já sabe o que ele quer. Então ele vai pegar a Alta Floresta e vai pegar a ideia de como é que era a forma, função, estrutura e processo. Ele vai caracterizar seu T1. Aí depois ele vai pegar os processos do agronegócio, quando chegam. Aí depois ele vai pegar forma, função, estrutura e processo, como é que ficam. Eu pensei que fosse isso. Aí depois a tua literatura misturou, aí mostrou, mas é natural. Mas eu acho que o caminho é esse que eu falei aqui, o Rodolfo. Talvez seja o caminho mais metodologicamente claro. Esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto tem elementos conceituais aí, né? Porque, assim, urbano e cidade não são sinônimos. Pode ser por senso comum, mas para a literatura ela tem diferenciações muito claras, né? Muito claras. Né? E aí, esse é o primeiro ponto. Então, urbano e cidade não são a mesma coisa. Outro ponto, assim, que é o seguinte: existe um agronegócio diferente de dinâmicas espaciais? Não. Não. Né? Então, como tu colocaste no título, está como se fosse dinâmicas espaciais é uma coisa, agronegócio é outra. Né? Talvez a gente colocasse bem assim, dinâmicas espaciais do agronegócio. 2 pontos. Estudo de caso da cidade XYZ. Você está entendendo? Para não parecer que agronegócio é um processo econômico que tem reflexo no espaço e o espaço é só receptáculo. E aí, se acercar desse conceito de cidades do agronegócio. Né? Que é justamente essa penca de cidade que tu citaste aí no teu trabalho, aí, que são cidades que nasceram a partir no agronegócio. E focar na ideia de cidade do agronegócio. Aí, guardar essa curiosidade por ideologia da fronteira, por outros, cidade da violência ou cidade sem infância, guardar toda essa outra parafernália aí para o teu trabalho de fundamento. Porque, assim, para não deixar fio solto, né? Fio solto, né? Porque são teorias que não são abordagens que não são necessariamente conciliadoras. Um trabalho de doutorado é falar cada vez mais de menos coisa. É pegar com a unha. Então, no primeiro momento, puxa o chifre do boi com a unha. Vai puxando, sai a cabeça. Quando vê, tu tá com o boi todinho na unha aqui. Ou seja, é falar cada vez mais de menos coisa. Sabe? Não estou dizendo que não é importante ler sobre fronteira. É importante. Não estou dizendo que nenhuma literatura que tu colocaste aí não seja importante. Claro que são.
No entanto, elas podem se apresentar no trabalho como um montão de fio solto, que o leitor fica sem saber qual é a teoria que vai esposar teu trabalho. Eu estou te sugerindo uma teoria que vai esposar o teu trabalho, que é a teoria das cidades do agronegócio. É discutir como é que essa tua cidade se configura como uma cidade do agronegócio. E, ao se configurar, ela sai de uma dinâmica do T1 a uma dinâmica do agronegócio. E mostrar isso por meio de forma, função, estrutura e processo. Pronto. Entendi, professor. Eu acho que esse é o caminho, digamos assim, mais claro. Não é o mais fácil, é o mais claro. Né? Porque a gente fica espalhando a brasa aí, espalhando a brasa com teoria, jogando no vento a teoria, que depois ela vai esfregar na nossa cara. Pronto, e aí? Aí não dá certo. Né? Eu fico muito contente que tu já está tentando dar uma contribuição para a cidade que te acolheu, né? A cidade que te acolheu, isso é fundamental. Sim, sim. Né? É fundamental, isso é importante. Né? Muito bem. Eu acho que é isso. Né? Alguma pergunta, Rodolfo? Rodolfo e o... Professor, eu tenho uma pergunta. Bom, primeiro, obrigado pelas orientações, pelas dicas, né? Eu já ouvi falar algumas vezes, né, do nome da Denise Elias, mas ainda não tinha pesquisado, né? Ainda estou fazendo esse esforço de organização da literatura, daquilo que eu vou ler, para embasar tanto teoricamente como metodologicamente o trabalho. Mas uma coisa que pelo menos me salta aos olhos em relação a essa condição que a Alta Floresta vive hoje, como uma cidade do agronegócio, né, que se consolida como uma cidade do agronegócio, é a questão do circuito da economia que está se criando em volta, né, desse setor, e a dinâmica imobiliária, né? E o senhor, como um bom leitor do Milton Santos, né, lendo O Espaço Dividido, em que o Milton Santos trabalha com a ideia de circuito superior, circuito inferior da economia, eu comecei a fazer a tentativa de conectar, né, a ideia de circuito superior com o que acontece aqui em Alta Floresta, mas vinculado ao agronegócio, porque o número de empresas, seja de produtos, máquinas, insumos ou prestação de serviço, que surgiram no último, não vou nem falar os últimos 3 anos, no último ano, é algo assustador, assim. Isso nas principais vias, né? Alta Floresta é uma cidade que o IBGE diz que tem 50 mil habitantes. Então, não é uma cidade tão grande. Então, dá para acompanhar de perto tudo o que acontece. O senhor acha que dá para conectar e como essa questão de circuito da economia do agro e da dinâmica imobiliária com essa ideia de cidade do agronegócio da Denise Elias? Tem que ler, né? Porque, assim, eu acho que tem que focar num aspecto, né? Num aspecto, né? Eu acho que talvez seria de bom tamanho tu pegar e mostrar como é que ela se configura como cidade do agronegócio, né? E mostrando, sobretudo, esse desenho do circuito da economia. Como é que a configuração do agronegócio é a configuração da cidade na teia do mundo. Talvez o setor imobiliário não seja o foco. Está entendendo? Não sei, mas tu discute com o teu orientador. Mas eu quero dizer assim, que quanto menos coisa tu trabalhar mais profundamente, é melhor. Porque eu sei que fascina tu olhar muita coisa se fascina, mas isso aí perturba a elaboração, isso perturba a elaboração. Perturba a elaboração. Tá? Muito bem. Tá bom. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Deixa eu dizer para vocês, eu olhando a minha agenda aqui, das apresentações, eu vou precisar mais de 2 encontros, então tem mais uns 12 ainda. Tá? Então, nós faríamos um na sexta-feira, dia 10, aí depois na sexta-feira a gente marca o próximo. Pode ser? Pode, né? Então, sexta-feira, vamos marcar a partir das... Vamos ver pode ser 15 horas, sexta-feira? Pode.
Perfeito, então. 15 horas, tá? 15 horas. Porque eu acho que vocês estão observando que a gente vai, ao falar do trabalho do colega, vocês vão percebendo de vocês, vão observando tudinho, e é um grande espaço de aprendizado para todos nós, né? Para todos nós. Então, a gente se encontra nessa sexta-feira agora, dia 10, às 15 horas. Bom? Pode ser? Grande abraço para vocês, bom restante de feriado. Assim que gerar a gravação, eu repasso para vocês. Tá? Vou parar a gravação, então.